Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra. Nos últimos dias, diversas regiões do mundo inteiro têm enfrentado vários eventos catastróficos. Sabemos que desastres naturais são comuns em alguns países, mas essa é a primeira vez que vejo tantos acontecendo ao mesmo tempo. Iceland has declared a state of emergency, warning of an imminent volcanic eruption. A gente vai voltar a falar dessa onda de calor extremo pelo país. Não se fala em outra coisa que não seja o calor. E de fato é insuportável. O Rio de Janeiro registrou recorde de sensação térmica, 59,3 graus em Guaratiba, na zona oeste da cidade. Kuwait is facing the wrath of nature as flash floods, accompanied by strong winds, hit the area. In 2023, one of the worst flash flooding disasters struck the eastern and southern areas of the United States. South Africa, the 13th of November 2023. On Monday, November 6th, Heilongjiang province in northeastern Typhoon Haikui made landfall on Taiwan's east coast in the afternoon. Uma pesquisa recente realizada pela Climate Central reafirma o alerta para os efeitos da crise climática em níveis globais. Os especialistas acreditam que os últimos 12 meses foram os mais quentes já registrados na história, com aquecimento médio global superior a 1,3 graus Celsius, sendo muito preocupante. Parece pouco, mas só esse aumento mínimo já começou a prejudicar o mundo inteiro. Devido a esse aumento, alguns países podem sofrer aquelas alterações malucas, como por exemplo Dubai, que está sendo engolida por água, ou a própria Arábia Saudita, que sofreu com granizos enormes nos últimos dias. Há algumas semanas, o céu do Rio de Janeiro amanheceu dessa forma, totalmente escuro. Os moradores de lá captaram essas imagens e chegaram a comparar com o apocalipse. Será todo esse acontecimento apenas um castigo da Mãe Natureza? Ou realmente eles estão ligados às famosas profecias? Na manhã de 2 de novembro, fortes chuvas e granizo atingiram as cidades costeiras da Arábia Saudita. O Met Office emitiu um alerta meteorológico vermelho. Dammam, que é a 5ª maior cidade do país, foi particularmente atingida. As pedras de granizo eram do tamanho de uma pequena maçã. O granizo causou sérios danos às fachadas de vidro das lojas e também quebrou vidros de carros. Em alguns locais, a precipitação provocou inundações. Vários carros foram inundados. As autoridades aconselharam os residentes a ficarem longe das áreas baixas. A África do Sul também está sofrendo com furacões e tempestades. Os ventos chegam a ultrapassar os incríveis 300 km por hora. Dubai, que é conhecida por suas grandiosas estruturas no deserto, foi recentemente atacada por uma tempestade bem assustadora. Foram questões de minutos para as pessoas verem a paisagem sendo levada disso aqui para isso daqui. Diversas pessoas ao redor do mundo fizeram comparações e reflexões sobre profecias bíblicas. Nas redes sociais, as pessoas nomearam esses acontecimentos como tempestade do juízo final. Em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, o solo apresentou diversas rachaduras gigantes, ocasionando o desabamento de um prédio. Aqui deve estar, cara, uns 50 centímetros já de altura essa rachadura. No início do mês de novembro, São Paulo sofreu com uma queda de energia gigante. Aproximadamente 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, trazendo prejuízos em alimentos por falta de refrigeramento e também perdas de eletrodomésticos. Diversas regiões chegaram a ficar mais de 70 horas sem energia. Mas tem uma explicação científica para isso.
Um fenômeno chamado de El Niño está acontecendo nesse exato momento. O El Niño é um fenômeno natural, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção equatorial. Ele ocorre em intervalos irregulares de 5 a 7 anos e tem duração média que varia entre 1 ano a 1 ano e meio. O El Niño é responsável por alterar a distribuição de umidade e as temperaturas em várias áreas do planeta. No Brasil, ele ocasiona secas prolongadas às regiões norte e nordeste e chuvas intensas e volumosas no sul. O livro de Mateus cita exatamente as coisas que aconteceram recentemente e ainda estão acontecendo: guerras, pestilências e desastres naturais. De pestilências, tivemos a Covid-19. E como se não bastasse, devido ao aquecimento global recente, a Antártica também foi afetada pelas mudanças climáticas, registrando um aumento de temperatura ainda maior, devido ao fenômeno conhecido como amplificação polar. E isso acabou nos trazendo novidades. Um vírus zumbi que estava congelado há quase 50 mil anos foi encontrado por alguns cientistas e, por incrível que pareça, eles podem voltar à vida por causa do aquecimento global e derretimento de calotas de gelo. Esses vírus zumbis são patógenos virais antigos que infectaram animais ou amebas há milhares de anos e que ficaram em inatividade, mas vivos, no permafrost terrestre. Além disso, o que mais pode ter congelado por lá? Existem teorias que dizem que os 200 anjos caídos podem estar congelados em alguma parte de lá. Porém, o acesso à Antártica é totalmente restrito, e se é restrito, alguma coisa deve ter. O gelo está derretendo, e se essa teoria for verdade, tem mais coisas que nos espera por aí. Se falarmos sobre guerras, recentemente tivemos diversos conflitos, inclusive alguns ainda estão ativos. A guerra entre Israel e Hamas, o conflito entre Azerbaijão e Armênia em Nagorno-Karabakh, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a guerra da Síria. Tudo isso acontecendo recentemente. A última coisa citada são os desastres naturais, os tremores e terremotos, que também se intensificaram de uma forma assustadora, aumentando cada vez mais a sua fatalidade e destruição por onde passam. Mesmo que tenham uma explicação científica para todos os acontecimentos recentes, podemos ver que tudo tem uma ligação imensa com as profecias. Mas eu sei que cada um tem uma opinião diferente a respeito desses assuntos. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que tudo isso são as profecias se cumprindo? Ou seria apenas um castigo da Mãe Natureza? Existe um relógio que é chamado de relógio do juízo final. É um relógio fictício que foi criado por um grupo de cientistas atômicos muito importantes em 1947. O nosso querido Albert Einstein fez parte desse grupo. Esse relógio foi criado com a intenção de alertar o mundo sobre os perigos contra a humanidade. Segundo os criadores, se o relógio atingisse a meia-noite, o apocalipse começaria. E o pior é que recentemente foram divulgadas novas informações. O relógio atingiu os 90 segundos, sendo que os 100 segundos seriam a meia-noite. Ou seja, estamos cada vez mais perto do relógio chegar no limite. O motivo disso tem a ver com a guerra de Rússia e Ucrânia. Depois da Ucrânia receber ajuda do Ocidente, a Rússia está se sentindo ameaçada a perder a guerra, podendo usar armas nucleares. E o resultado disso, certamente, é perigoso. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima.